Amém. Então vamos orar antes de nós começarmos a nossa reflexão de hoje. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, de aprendermos juntos, refletirmos juntos na Tua palavra. Pai, me guia nessa hora, para que eu possa transmitir a Tua mensagem, para que cada um que está aqui ouvindo, participando desse culto também possa aprender daquilo que vem de Ti. Nós queremos ouvir a Tua voz, Pai, que Teu Espírito Santo nos ajude, nos conduza. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Então, para a gente começar, eu já queria propor uma pergunta para você pensar aí. Imagina que você está diante de uma pessoa que você acabou de conhecer, uma pessoa que você acabou de encontrar pela primeira vez e você quer se apresentar para ela. O que você falaria sobre você? Sobre suas características, a sua personalidade, quem você é? O que você falaria em poucas palavras, em uma frase, para descrever você mesmo, né, para essa pessoa? Olha, se você for como eu ia querer deixar uma boa impressão ali para a pessoa, né? Eu ia querer que ela tivesse boas referências de mim. Eu tentaria pensar naquelas coisas, naquelas características que fossem mais relevantes, mais importantes, que me definissem melhor, que me identificassem melhor, né? E o Senhor Jesus, Ele fez isso. Ele usou algumas frases, expressões para descrever a si mesmo para as pessoas enquanto Ele viveu aqui nessa terra e interagiu com as multidões, com seus seguidores, discípulos. Eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo. E eu queria pensar com vocês em uma dessas frases, né? Que foi a primeira que o Senhor Jesus falou, que é, eu sou o pão da vida. E o Senhor Jesus, ele tinha um propósito ao fazer essas declarações sobre si mesmo. Ele queria revelar a sua identidade, quem ele era, a sua missão, né? Para que ele tinha vindo a essa terra. E qual era a expectativa para nós, qual era a resposta que ele esperava de nós, que Deus esperava de nós, diante dessa revelação. E essa declaração que o Senhor Jesus faz, eu sou o pão da vida, está registrada lá no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 35. E ele vai dizer assim, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Eu queria propor aqui para você, para a gente pensar juntos, antes da gente até se aprofundar mais aqui no texto bíblico, no contexto em que essa frase foi dita, mas para a gente pensar, por que o pão? Né? Por que eu sou o pão da vida? Por que o pão e não outro alimento, né? E a gente sabe que o pão, nos tempos bíblicos, ele era um alimento básico, fundamental, que não faltava ali na mesa das pessoas, né? Assim como o arroz e feijão aí para nós, né, na mesa de muitos, são alimentos que não faltam. O pão era esse alimento que estava na mesa ali de todos os israelitas, né? Então tem essa ideia de ser um alimento básico, fundamental, essencial. E esse pão também remete àquele episódio que está registrado lá no livro de Êxodo, que é aquela história que você provavelmente conhece, depois da libertação do Egito, que eles ficaram 40 anos no deserto, e Deus fez cair um maná do céu, né, que era como aqueles flocos brancos que caíam do céu e que sustentaram o povo de Israel durante os 40 anos, que serviram de alimento, que Deus proveu de forma sobrenatural e que era o pão do céu. E que depois o Senhor Jesus vai fazer essa referência lá no texto bíblico que a gente vai ver daqui a pouquinho. E se a gente for pensar agora, então, nessa prática, né, da gente se alimentar. Por que a gente come? Por que a gente se alimenta todos os dias, mais de uma vez ao dia? Porque a gente tem necessidade, né? Porque a gente tem fome. O nosso corpo precisa do alimento, da água, para a gente sobreviver. E a fome é uma forma do nosso corpo sinalizar isso para nós, né? Que a gente precisa buscar esse alimento, buscar água para se hidratar, para se nutrir. Então, são necessidades diárias, necessidades básicas, essenciais para a nossa sobrevivência. Só que nessa hora da gente se alimentar, da gente buscar esse alimento, a gente pode cometer alguns erros. Por exemplo, a gente pode se alimentar de um alimento que está estragado, que está contaminado, e esse alimento vai fazer mal para nós, para nossa saúde.
Ou então a gente pode se alimentar de algo que é bom, que é saboroso, agradável ao paladar, mas justamente por isso a gente exagera e ali na quantidade, e esse alimento acaba nos fazendo mal, faz subir a glicose, subir o colesterol, enfim, faz mal para a nossa saúde por causa da quantidade. Não necessariamente por ser algo ruim se a gente ingerir de forma equilibrada e comedida, né? E a gente também pode não ingerir a quantidade que a gente deveria de algum alimento que a gente está precisando. Se a gente vai fazer algum exame e ver que falta alguma vitamina, algum mineral, a gente tem que buscar aqueles alimentos que têm esses elementos que faltam, né, no nosso organismo em maior quantidade para que essa falta, essa carência possa ser suprida. Se a gente pensar na água, por exemplo, né, muitas pessoas têm dificuldade de beber água. E a gente sabe que o nosso organismo precisa de muita água para a gente ter saúde, para a gente viver bem, porque o nosso corpo, né, é composto em grande parte por água. E muitas vezes essas pessoas que não gostam muito de tomar água, elas tentam substituir por outros líquidos, né, suco, chá, café, refrigerante, várias outras coisas que não são água. E que por isso mesmo elas não vão ter esse mesmo efeito benéfico para a nossa saúde, porque junto com a água que eventualmente tem ali nessas outras bebidas também tem outras coisas, açúcar e outras coisas que podem nos fazer mal. Então, a gente está muitas vezes tentando suprir a necessidade, às vezes você, né, a pessoa sente sede ali, e em vez de tomar água, vai tomar outra coisa que, na verdade, não vai matar a sede e vai deixar a pessoa com mais sede ainda, né? Então, você está tentando suprir uma necessidade com um alimento, né, ou a bebida, no caso, errada, que não vai ser adequada para suprir aquela tua carência. E com tudo isso em mente, pensando em todas essas questões aí que a gente comentou, eu queria partir agora para o nosso texto bíblico, que está lá em João 6, que vai ser, então, o pano de fundo, né, para essa fala de Jesus. E é a história bem conhecida da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes, que está lá, então, em João 6, e que a Bíblia vai contar para nós, então, nós não vamos ler aqui todo o trecho, né, mas o relato vai mostrar para nós, então, que uma grande multidão seguia Jesus, a fama do Senhor já tinha se espalhado ali pela região, ele já havia feito muitos milagres, muitas maravilhas, e as pessoas estavam ali maravilhadas também com os seus ensinos. E essa multidão estava ali há algum tempo já, ouvindo Jesus ensinar, sem comer. Então Jesus vai perguntar para um dos seus discípulos, Felipe, isso está lá no versículo 6, versículo 5, na verdade. Ele vai perguntar assim, onde compraremos pão para esse povo comer? Aí, na sequência, fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já sabia o que ia fazer. Então, o Senhor Jesus já sabia ali que ele faria ali aquela multiplicação dos pães, mas ele pergunta para Felipe para ver a reação dele, né? E Felipe vai responder assim, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. 200 denários era muito dinheiro, porque a Bíblia vai dizer que eram mais de 5.000 homens, né? Além das mulheres e crianças, então essa multidão podia chegar ali até umas 20.000 pessoas. Então era muita gente e, claro, né? Precisaria de muito, muito dinheiro para comprar pão para conseguir alimentar todas essas pessoas. Aí na sequência vai aparecer André, outro discípulo, né, o irmão de Pedro, e vai falar daquele menino, daquele rapaz que tinha os 5 pães e os 2 peixes. E vai apresentar então para Jesus, falar, Senhor, tem aqui esses 5 pães, esses 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? E aí nós temos a continuação do relato bíblico do milagre maravilhoso que o Senhor Jesus fez, que ele partiu o pão, deu graças, distribuiu, multiplicou os pães e conseguiu alimentar todas aquelas pessoas e ainda sobraram 12 cestos, né, que foram recolhidos ali pelos discípulos. E a palavra de Deus vai dizer, então, que a multidão ficou maravilhada com esse milagre que o Senhor Jesus fez, que eles começaram a dizer, esse é o profeta que deveria vir ao mundo, queriam proclamar o Senhor rei, e o Senhor Jesus vendo isso, ele se afasta, ele se retira, ele sai ali do meio daquele povo, né? Então a Bíblia vai continuar dizendo que eles vão de barco até Cafarnaum,
e que a multidão continua seguindo Jesus, essa notícia se espalha, outras pessoas vão se juntando, e esse povo todo vai atrás de Jesus. E ele vai confrontar essas pessoas, ele vai dizer assim, no versículo 26, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram do pão e ficaram satisfeitos. E eu queria me deter um pouco aqui nessa parte para a gente pensar na atitude, na postura desses três personagens, digamos assim, né, que nós estamos vendo aqui. Que foi quem? Felipe, primeiro, depois André, e depois as multidões, né, as pessoas aqui de forma geral. Eles tinham uma necessidade, que era a necessidade da fome, né, de alimentar aquela multidão. E isso pensando também naquela comparação que a gente fez no começo, de que muitas vezes a gente não faz escolhas muito sábias quando a gente vai se alimentar, né, quando a gente sente fome e a gente vai escolher o que a gente vai comer. Muitas vezes a gente escolhe os alimentos errados, na hora errada, na quantidade errada, ou por falta de conhecimento de como está a nossa saúde, do que a gente precisa, ou simplesmente porque é a escolha mais fácil. Enfim, então pensando nisso, a gente vê aqui que Felipe e André, eles são discípulos, seguidores de Jesus, estão caminhando com o Senhor Jesus, têm certa proximidade, intimidade com ele, mas a gente vê que eles ainda têm muitas coisas ali para aprender, que eles precisam crescer na fé, no conhecimento. A gente vê que Felipe, quando Jesus pergunta para ele, né, como a gente vai conseguir pão para todas essas pessoas, mesmo Felipe já tendo visto muitos milagres, maravilhas, tendo visto, né, o poder do Senhor Jesus, mesmo que ele não tivesse o entendimento completo de quem o Senhor era, mas ele já tinha visto muitas coisas, ele poderia ter pensado que o Senhor seria capaz, que o Senhor tinha o poder, que o Senhor era bom, compassivo, que iria intervir naquela situação, né? Poderia ter falado, Senhor, se o Senhor quiser, como muitos falaram, né? Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, se o Senhor quiser, o Senhor pode me libertar, né? Se o Senhor quiser, o Senhor é capaz de encontrar uma solução de alguma forma para alimentar essas pessoas, né? Mas não foi o que a gente viu, né? A gente viu Felipe ali fazendo cálculos, fazendo planos, e muitas vezes a gente é assim também. A gente, claro, deve fazer o nosso planejamento, deve buscar soluções, né, do ponto de vista humano mesmo, mas sempre sem esquecer do nosso Deus, em primeiro lugar, da intervenção dele, do poder dele, do nosso relacionamento com ele, né? Isso vem primeiro. E às vezes a gente foca muito no nosso trabalho, no que a gente precisa fazer, no nosso planejamento, e deixa de lado ou deixa em segundo plano a intervenção de Deus, o poder de Deus, o agir de Deus na nossa vida, né? E André parece que ele se esforça, né? Que ele quer trabalhar, que ele quer ir à luta, que ele quer apresentar algo para Deus. Então ele leva, né? Apresenta para Deus ali aquele menino com aqueles 5 pães, com os 2 peixes. Mas mesmo assim, parece que falta ali um pouco de fé, né? Senhor, tem aqui esses 5 pães, esses peixes, mas o que é isso? Isso não é nada, né? Então ainda falta ali aquela fé, aquele entendimento do agir de Deus, né? De que Deus realmente faria algo, né? Porque muitas vezes a gente não duvida do poder de Deus, da capacidade, né? Mas de que Deus vai fazer algo por nós ali naquele momento, que ele vai intervir, que ele se importa. Enfim, são tantas coisas, né, que passam às vezes pela nossa cabeça, mas seja por qual motivo for, a gente não acredita que aquilo que a gente tem para apresentar, Deus vai usar de alguma forma, né? E aí a gente tem a multidão, em 2 momentos diferentes. Tem aquele primeiro momento que ela fica maravilhada, né? Que as pessoas ficam maravilhadas com o milagre que o Senhor Jesus fez, logo após ali a multiplicação, que eles querem proclamar o Senhor Rei, que eles dizem que o Senhor Jesus deve ser o profeta tão esperado, profeta que deveria vir ao mundo. Então a gente vê uma multidão que está colocando a sua esperança na pessoa certa, que é o Senhor Jesus, mas por motivos errados, né? Eles querem um reinado humano, terreno,
Eles queriam um rei, um líder político, libertador, revolucionário, que pudesse libertá-los dos romanos, né? Eles estavam pensando em prosperidade, em riqueza, em bênçãos deste mundo, né? Bênçãos terrenas. E o Senhor Jesus tinha algo muito melhor e muito mais profundo e muito mais importante, muito mais maravilhoso para oferecer. Mas eles não conseguiam enxergar a profundidade daquilo que o Senhor estava querendo ensinar. E muitas vezes nós somos assim também, né? Nós buscamos a Deus por motivos legítimos, por coisas boas que nós queremos, uma cura, uma libertação, a salvação de alguém. São motivos legítimos, são pedidos que nós fazemos a Deus por outras pessoas, por nós mesmos, para a glória de Deus, mas muitas vezes a gente só pensa nas nossas necessidades imediatas, no nosso conforto, nas nossas necessidades terrenas mesmo. A gente não pensa muitas vezes no nosso destino eterno, nosso e dos nossos queridos, né, das pessoas próximas. Muitas vezes a gente coloca em primeiro lugar essas coisas, a riqueza, a saúde, a libertação de um vício, enfim, a gente coloca essas coisas em primeiro lugar, né? Quando a palavra vai nos dizer que a gente deve buscar primeiro o reino de Deus. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas, né? Então, muitas vezes o problema não é o que a gente está pedindo, mas é o lugar, a importância que essas coisas têm para nós, que a gente muitas vezes acaba colocando essas necessidades antes, né, do próprio Deus e da presença dele na nossa vida, e essas outras coisas acabam tomando o lugar que seria de Deus no nosso coração. E continuando então esse relato bíblico, né, dessa história, é que a gente vai ver a multidão nesse segundo momento, porque então a multidão vai perguntar para Jesus o que eles precisam fazer para realizar as obras que Deus requer. E o Senhor Jesus vai responder que a obra de Deus é crer naquele que ele enviou, ou seja, crer no Senhor Jesus, crer nele mesmo. E aí essa multidão vai pedir um sinal para Jesus e vai dizer, olha, a gente quer um sinal, porque Moisés, ele deu o pão, o maná, o pão do céu, para os nossos antepassados. Se referindo àquela história, então, que nós falamos no começo, do sustento de Deus, que Deus proveu aos israelitas no deserto durante os 40 anos. E Jesus vai responder, olha, não foi Moisés que deu o pão do céu para vocês, foi meu pai, foi Deus, meu pai, que deu o pão do céu. E aí ele vai dizer, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Ou seja, ele estava falando dele mesmo, né? E aí que ele vai fazer aquela declaração que nós falamos ali no começo, né? Ele vai dizer, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. E o que a gente vê aqui? Uma multidão que não entendeu nada do que estava acontecendo, né? Eles estavam olhando para a pessoa errada, olhando para Moisés, desejando que Moisés estivesse ali, e comparando no sentido de o Senhor Jesus ser menor do que Moisés, porque Moisés deu o maná, né? Primeiro que não tinha sido Moisés, e segundo que Jesus é Deus, né? Então Jesus era muito maior do que Moisés. Então eles estavam olhando para a pessoa errada e desejando a coisa errada também, né? Porque o que eles ansiavam, o maná que eles queriam ali, era muito menos, não era nada em comparação ao que o Senhor estava oferecendo ali para eles, né? Ele estava se oferecendo, se entregando a própria vida em sacrifício, né? Que depois ele morreria na cruz, ressuscitaria ao terceiro dia, mas ele já estava antecipando esse fato ali, né? Ele já estava antecipando aquele sacrifício que ele faria depois por todos nós, né? Por toda a humanidade. E eu queria que você pensasse agora nas tuas necessidades, nos teus anseios, que todos nós temos como seres humanos, necessidade de sermos amados, respeitados, ouvidos, aceitos, reconhecidos, perdoados, salvos de nós mesmos. Muitas vezes a gente está seguindo um caminho destrutivo, um caminho que está nos levando para um beco sem saída. Talvez você sinta um vazio e tenha tentado já muitas vezes preencher com relacionamentos, pessoas, bens, fama, e nada disso funcionou.
Parece que quanto mais você busca satisfação nessas coisas, mais você se frustra, mais as suas expectativas são quebradas. E não importa se você já tem um relacionamento com Deus ou já teve, se Deus já tem ou já teve um lugar na sua vida. Todos nós, em algum momento, nós buscamos saciar as nossas necessidades, os nossos anseios em lugares errados, com pessoas erradas. E a mensagem que eu queria deixar hoje é essa, que Jesus é o pão da vida. Talvez você esteja procurando em outras pessoas, em outros lugares, aquilo que você só pode encontrar em Jesus, que é o alimento desejável, agradável, que pode saciar completamente a sua fome e a sua sede, que é o alimento certo em todas as horas, em todas as circunstâncias, que ele tem tudo o que você precisa para ter uma vida plena, desde hoje até a eternidade, e que diante de qualquer necessidade, você possa se voltar primeiro para o Senhor Jesus, pedir que Ele te supra daquilo que você precisa, mas que você possa se aproximar de Deus, ter um relacionamento com Jesus por quem Ele é, e perceber que o maior bem, que o maior tesouro que Ele já te deu foi a própria vida dEle, o próprio sacrifício dEle, pelo teu pecado, pelo meu pecado. Que você possa se alegrar, desfrutar desse privilégio de ter essa comunhão, essa intimidade, esse relacionamento com Ele. E se você quer fazer isso hoje, se você quer reconhecer que o Senhor é o pão da vida, que Ele é quem Ele diz que Ele é, faça isso agora com suas palavras, do seu jeito, peça perdão pelos seus erros, pelos seus pecados, reconheça que você precisa do perdão, da graça, da misericórdia do Senhor. Fale com Ele, eu tenho certeza que Ele vai te responder, que Ele vai acalmar o seu coração, clarear a sua mente e vai continuar se revelando a você, mostrando o caminho, os próximos passos que você deve seguir. Você também pode mandar um e-mail para nós, que vai estar aí na descrição do vídeo, deixar um comentário e nós vamos orar aí por cada um de vocês que participam do culto e que estão vendo também esse vídeo online, gravado. Eu queria só fazer uma oração, então, para terminar. Ore comigo, se você quiser e puder. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada pela Tua palavra, obrigada por cada um que esteve aqui presente ouvindo essa mensagem, que o Senhor toque os corações de cada um, que o Senhor se revele a cada um, que o Senhor traga salvação, libertação, cura, mudança de vida, Pai, para cada um que ouviu essa mensagem, que o Senhor possa ser o pão da vida, o alimento principal, sem o qual nós não podemos viver, Pai. Nos ajuda a te buscar cada dia, encontrar satisfação, alegria em Ti. Revela a Tua vontade a cada um de nós, nos capacita com Teu Espírito Santo. Fica conosco, Pai. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.